Paz de Cristo, meus irmãos. Você está feliz, está aqui na casa de Deus? Amém. Aqui é o lugar que Deus determina a bênção para a sua vida. Você concorda comigo? Tenho certeza que existe algo muito especial para a tua vida aqui essa noite. Há uma expectativa do meu coração muito elevada sobre tudo aquilo que o Espírito Santo tem reservado para as nossas vidas nesse ambiente. Você está assim também? Glória a Deus, eu tenho certeza que você será tremendamente impactado pela presença de Deus. Deus tem reservado algo grande para as nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler um texto e depois eu vou pedir para que você continue com a sua Bíblia aberta. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus pelo privilégio, a oportunidade tão rica de poder fazer menção à palavra de Deus. É uma honra, é um privilégio muito grande poder estar aqui ministrando a palavra. Também quero agradecer meu amigo, pastor Jarmuth Jordão. É um pastor, é um irmão, é um amigo. E pensa como a minha vida é abençoada através da vida desse homem de Deus. Costumo dizer que as pessoas entram em nossas vidas como anjo, enviadas por Deus. Elas saem do céu, são enviadas e entram em nossas vidas. E a partir do momento que essas pessoas elas entram em nossas vidas, nós é que nos tornamos pessoas melhores. E eu sou assim. Através da vida do pastor Jarmuth, da pastora Débora. Muito obrigado, tá, amigo? Está cedendo o seu púlpito. Já foi falado, estou acompanhado dessa morena linda. Minha princesa Alice, Deus muito bom comigo. E meu intercessor Guilherme. Glória a Deus. Você encontrou aí? João, capítulo 4. Vamos ler o versículo 14 e depois deixa aberto, por gentileza. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Por gentileza, feche os seus olhos, curve sua fronte, Pai. Eu te dou graça pela oportunidade tão rica, tão especial, de estar aqui na tua casa, juntamente com os meus irmãos, para fazer menção da tua palavra. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem operado aqui neste lugar. Ó Deus, estamos aqui porque queremos te ouvir, queremos sentir a tua presença. E o Senhor já tem falado conosco em meios louvores e temos a certeza que o Senhor vai continuar falando através da tua poderosa palavra. Deus, nesse momento, tira todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que de alguma forma tenta impedir que venhamos a compreender a tua palavra. Ó Espírito Santo, que este lugar seja inundado pela tua presença. Tu sabe como cada pessoa entrou por essas portas. O Senhor conhece a necessidade. Tu sabe aquilo que cada um está vivendo nesse tempo da vida. E eu te peço, Deus, traga resposta. Ó Deus, assim como alguns já contaram testemunho, eu acredito que outros mais contarão na próxima semana. Cumpra o teu propósito nesse lugar. Deus, eu acredito que antes mesmo de uma agenda ser marcada na terra, existe um registro no céu, e pessoas entraram aqui hoje, conduzidas pelo teu Espírito Santo. Elas não chegaram aqui como fruto do acaso, mas chegaram neste lugar por um propósito estabelecido pelo Senhor. Então, Deus, manifesta a tua glória na vida de cada um, em nome de Jesus, e que eu diminua para que o Senhor cresça, e o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, no nome de Jesus. Você diz um amém? Eu vou pedir só o tecladista, se ele puder ficar comigo, não me abandona não, fica aqui comigo. Isso, já. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês, muitos aqui, conhecem essa passagem bíblica, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 4. Você já ouviu inúmeras ministrações sobre o mesmo texto, e eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Mas quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou, falou no meu coração aqui esta noite. Esse capítulo fala de um momento muito importante na vida de uma mulher. Você já deve ter lido, você já deve ter recebido
inúmeras mensagens, palavras proféticas dentro desse texto. Fala de uma mulher que está aqui no encontro com Jesus, e nesse mesmo encontro, coisas extraordinárias acontecem. Se você deixar a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o versículo de número 4 fala de um tempo em que Jesus, ele passou em Samaria, mas o texto deixa claro para mim, para você, que era necessário passar ali. Jesus entendeu a necessidade de entrar naquela cidade, entendeu a necessidade de ir naquele ambiente, entendeu a necessidade de ir naquele lugar para um cumprimento de um propósito, porque tudo que Jesus faz, ele fez com propósito e faz com propósito. E naquele tempo, naquele dia, não era diferente, e por causa disso, ele foi em Samaria, porque existia uma necessidade. E isso aqui me ensina, porque eu vejo que, como Jesus, ele trabalha, ele entra dentro da necessidade da vida humana, para mudar, para transicionar a vida de um ser humano, para levar esse mesmo a viver uma nova história, um novo tempo. Então, eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, sobre uma temática: abra espaço para o novo. Tem como jogar aqui na tela? Diga assim comigo: abra espaço para o novo. Isso, abra um espaço para o novo, porque existe aqui uma mulher abrindo um espaço para o novo, e sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A Bíblia diz que o caminho é novo, o carro é novo, a terra é nova, o odre é novo, a Jerusalém é nova, as vestes são novas, o céu é novo, o odre é novo. Então, queridos, o novo Deus já preparou, já criou um novo tempo e uma nova história. O que é novo, Deus já preparou para mim e para você. O que cabe, o que nós precisamos é abrir esse espaço para o novo. E nós vamos ministrar sobre isso, como essa mulher que um dia, ela abriu um espaço para o novo e verdadeiramente experimentou coisas extraordinárias. O texto fala que Jesus entrou em Samaria porque era necessário. E quando ele entra em Samaria, o verso de número 5 diz o seguinte: foi a uma cidade, Samaria, chamada Sincar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. O verso 6 diz o seguinte: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que coisa interessante, porque naquele tempo, Jesus, ao entrar em Samaria, ele vai até a fonte de Jacó e senta naquele lugar para poder aguardar ali uma mulher que, costumava ir até aquele mesmo ambiente. Ele senta no poço e aguarda a chegada dela. Quando ela chega, a primeira coisa que Jesus fala para aquela mulher: dá-me de beber. E isso me chama a atenção, porque ele pede à mulher água, ou seja, ele está pedindo exatamente aquilo que ela não tinha para dar. Ele pede aquilo que que ela não tinha para dar, e aquilo já leva ela exatamente a se encontrar com as suas necessidades. Porque tantas vezes aquela mulher foi àquele poço, ela ia ali, diz o texto, por volta da hora sexta, e segundo os estudiosos, vai dizer que aquela hora era por volta de meio-dia, onde o sol muito quente, provavelmente, tentando se esconder das outras mulheres, das outras pessoas, não querendo ser vista, querendo camuflar ou esconder aquilo que ela estava vivendo. Mas naquele dia ela é surpreendida pela presença de Jesus naquele poço. E eu vejo que Jesus vai exatamente no poço para poder entender a realidade dela a partir do lugar que ela mesma costumava ver. Porque Jesus, ele se utiliza disso, ele vai no lugar que você está, ele vê a partir do lugar que você vê, e não do lugar que ele mesmo pode estar. Pastor, eu não entendi, é fácil. É muito fácil para mim olhar para você e julgar você segundo o meu ponto de vista. Mas existe um momento que é necessário que eu olhe a partir do teu ponto de vista para entender o que você vê e sente a partir do seu próprio ponto de vista. Porque ao falar do lugar que eu estou é muito fácil, é muito confortável.
O interessante é ir no lugar que você está, entender o que você vive, a partir do lugar que você vive, para poder daí então dar uma direção para a tua própria vida. Jesus vai até o poço, ele senta no poço, e quando aquela mulher chega naquele lugar, a primeira coisa ele fala, me dá água. E aquela mulher, ela estava ali também porque necessitava de água. Ele pede o que ela não tem, exatamente para ela entender que ela não tinha daquilo e que ela precisava de uma coisa nova. Ele pede a ela exatamente para que ela pudesse se encontrar dentro dela mesma e fosse quebrantada, se rendesse diante daquilo que ela não tinha, porque é muito fácil também alguém viver uma vida acreditando que tem algo, mas na verdade não tem. E isso é muito mais do que uma defesa, é muito mais do que uma resistência. Isso produz uma proteção interna muito profunda. E alguém que vive assim encontra uma tremenda dificuldade de viver o novo. Por isso a proposta de Deus para nossas vidas nessa noite é abra os passos para o novo. Ele pede água para aquela mulher. Ela não tem água, e aí o que ela faz? O verso número 8 vai dizer, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, o verso 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes água para beber a mim, que sou samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Observa que essa mulher, ela está agora levando a conversa para um outro contexto. Ela está falando para Jesus, como é que você me pede água, sendo eu samaritana? Ela está levando a conversa para uma questão geográfica, uma questão histórica, levando para uma outra realidade. O que significa isso? Ela está tentando se esquivar da conversa e do assunto que o próprio Jesus trouxe para ela. E quantas vezes alguém chega diante de Jesus, está na presença dele, ele está falando algo e alguém está levando a mente para um outro contexto, para uma outra realidade. Jesus quer mudar um contexto, Jesus quer mudar uma realidade dentro de um ponto. E alguém está virando o pensamento, tá mudando a conversa. Ela começa a falar sobre algo que vivia, que acontecia naquele tempo. Os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Se você continuar a leitura, o verso de número 10, Jesus responde para ela e diz, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é, o que me diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele fala, se você me conhecesse, se você conhecesse o dom de Deus, você poderia experimentar de uma água viva. Está fazendo uma proposta para aquela mulher, está falando daquilo que ela poderia experimentar. Só que ela ainda, com algumas resistências, o verso 11, ela declara para ele, disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, pois aonde tem água viva? Me parece que eu estou vendo a cena e eu também ouço as vozes. Uma vez mais, ela cria uma resistência e parece que eu estou ouvindo alguém falar assim, vocês me ajudam a falar aí? Pochete. Parece que ela está pedindo uma pochete. E não tem jeito, uma pochete vem sempre com tomate, com dinamite. Foi mais forte do que eu. Porque toda raiva carrega uma pochete na cintura. Toda raiva carrega uma pochete de tomate, dinamite, para explodir, para se esconder, para se defender. É dessa maneira que alguém, de alguma forma, vai impedindo aquilo que Jesus quer cumprir, quer fazer na própria vida. Essa mulher parece que pede uma pochete e busca tomate, busca o que tiver. Ela diz para ele, você não tem como fazer isso. Não tem como tirar a água, o poço é fundo. E ela continua dizendo, eis que tu és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos, seu gado. Aí Jesus responde para ela, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna.
Jesus está falando para aquela mulher que era possível, a partir de uma experiência com Ele, ela se tornar uma fonte que provavelmente iria saciar a sede de outros. Ele está dizendo o seguinte: se você beber dessa água, você que vai se tornar uma fonte. Jesus está trazendo para ela uma proposta do céu. Jesus está trazendo para ela, sabe, um entendimento, sabe, da missão dela na terra. Ela que se tornaria essa fonte. E nesse momento em que ele declara isso, a mesma se torna interessada pelaquela água. E ela vai dizer o seguinte, verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha, queridos, olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Ela está dizendo: me dá dessa água. Ela se tornou alguém interessada pelaquela água, porque ir àquele lugar não era algo confortável para ela. Ir àquele poço, inúmeras vezes, a maneira que ia, escondendo o que estava escondendo, não era confortável. Isso aqui aponta para alguém que quer viver um novo tempo, uma história nova. Isso aqui aponta para alguém que quer verdadeiramente transicionar dentro da sua vida, quer viver alguma coisa que verdadeiramente o céu tem reservado. Ela diz: me dá dessa água. O interesse dela aumentou. E me parece que agora o nível da resistência dela também está diminuindo. Porque ela faz uma pergunta, ela pede para ele daquela água. E nessa noite Jesus te trouxe aqui também a este lugar, para que você se torne alguém interessado por essa água que só Ele pode te dar. A tua vida pode ser transformada, mudada, a partir do seu interesse por aquilo que Ele tem para você. Porque só Ele pode fazer aquilo que ninguém fez até hoje pela tua vida. Porque só Ele pode mudar a tua história. Essa mulher, ela diz: me dá dessa água. Dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Ir ao poço, beber daquela água que estava ali, já não estava mais resolvendo o problema da vida daquela mulher. A crise dela era muito grande, muito elevada. Mas ali, naquele momento, era o momento que uma proposta nova surgiu para ela. E quando ela é nutrida por esse interesse de beber daquela água, o verso 16 vai dizer o seguinte: agora Jesus, que entende exatamente o que ela está vivendo, vai dizer o seguinte: vai, chama o teu marido e vem cá. Primeiro ele pede água, agora ele está pedindo mais uma coisa que ela não tinha. Ele está uma vez mais entrando dentro do ambiente em que ela protegia a todo custo. Ele está uma vez mais pedindo a ela aquilo que ela não tinha. Para quê? Para que ela pudesse verdadeiramente revelar para ele quais eram a necessidade dela, onde verdadeiramente estava com dificuldade. E naquele mesmo momento a mulher responde: não tenho marido. E Jesus vai replicar para ela, vai dizer: disseste bem, não tenho marido. Ele usa todas as palavras que ela verbalizou para ele. Não tenho marido, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus está replicando, Jesus está reafirmando o que ela mesma disse. E ela diz: eu não tenho. E é nesse momento que começa uma transição na vida dessa mulher. Porque ela traz a verdade da vida dela. Ela traz a verdade dela. Ela está falando: não tenho marido, como uma assertiva. Como alguém que não tinha mais para onde correr ou fugir. Como alguém que não tinha mais como se defender. E ela estava disposta, naquele momento, a dizer, a declarar toda a verdade para Jesus. Porque quando você se encontra com a verdade que é Cristo, a mudança
só ocorre quando a verdade é verbalizada. Quando ela diz, não tenho marido, ela está dizendo exatamente a verdadeira dor que existia dentro da alma dela. Porque dor tem nome. O pastor Jarmuth falou aqui, o cego não podia pedir, para curar o ouvido dele. O cego queria ver qual era a dor de um cego, o que ele arrastava, o que ele carregava durante muito tempo. Qual era a verdadeira dor no profundo da alma de um cego, ele queria ver. Dor tem nome, e enquanto alguém não dá nome à dor, ela fica camuflada, ela fica corroendo, ela fica machucando. E essa mulher está agora dizendo, eu não tenho marido. Ela decidiu abrir a guarda, ela decidiu trazer para Jesus verdadeiramente o que ela estava sentindo. O motivo pelo qual ela estava se escondendo, se defendendo, se utilizando de inúmeras fugas. E é nesse momento que Jesus, então, diz para ela, você disse com verdade. E ele continua dizendo para aquela mulher, no verso de número 21, mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E o verso 23, ele declara para ela, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Meus irmãos, é nesse momento que essa mulher experimenta um avivamento na vida dela. Porque ela, ao falar a verdade, Jesus diz para ela, declara para ela, a hora vem e agora é agora, é nesse momento, é nesse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, mas também com a verdade. É a sua verdade que oferece uma celebração a Deus. É quando você traz a tua verdade diante de Jesus, que você experimenta uma história nova, um tempo novo, você vive um grande avivamento. E quando ela declara para Jesus, eu não tenho marido, ele diz para ela, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e agora o que você tem não é teu. E essa mulher representa uma classe de pessoas que tentou uma vez, que tentou a segunda vez, que tentou a terceira vez. E quem tenta querendo acertar, não tenta querendo errar. Ela tentou a primeira, tentou a segunda, tentou a terceira. Eu não sei se eles morreram, eu não sei, quem eram essas pessoas, mas ela está tentando. Ela não está tentando porque, quer continuar naquele jeito, daquela mesma maneira. E quem sabe você entrou aqui nessa noite. Você é alguém que já tentou inúmeras vezes. Você diz, eu não quero ser assim, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Eu quero viver diferente, eu quero viver uma outra história. Eu não sei quantas vezes você já tentou. Eu não sei quantas vezes você vem para um culto abençoadíssimo. E você sai daqui, às vezes bate a tristeza, bota a cabeça no travesseiro e você diz, eu não sei, eu queria ser diferente. Não sei porque repito os mesmos comportamentos. Não sei porque continuo fazendo as mesmas coisas. Essa mulher representa alguém que entrou aqui hoje e quem sabe tem repetido, as mesmas práticas, mas na verdade, lá no seu íntimo você quer mudar. Lá no seu íntimo você quer ser diferente. Lá no seu interior você tem um desejo de transformação, você só não sabe como. Já tentou de tudo, já fez de tudo na vida, mas ainda não conseguiu viver essa realidade. Essa mulher tentou 5 vezes, e o que agora ela tinha não era dela. Estava no 6º, Jesus está dizendo, você tentou 5, tiveste 5 maridos, o que agora tem não é seu. Só que o verso de número 4 diz que era necessário passar em Samaria. Era necessário passar em Samaria, porque
Tentar 5 vezes também significa um tempo de uma profunda frustração. Mas Jesus chegou naquele ambiente, foi no ambiente daquela mulher, para acabar o ciclo de frustração na vida dela. Eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra sobre a tua vida. Hoje, neste lugar, acaba o ciclo de frustração e de inúmeras tentativas sem resposta. Orabaxarabandarabasarabandá. Chorebandara, Yas, Nerepian, Churibia, Subicomandarabassa. Jesus tem visto quantas vezes você tem tentado. Ele sabe quantas vezes você tem tentado e a intenção do teu coração de ser diferente. Ele sabe o desejo que existe em você de ser, sabe, diferente da maneira que é. Ela tentou algumas vezes, mas aquele dia que Jesus vai naquele lugar, seria um dia que terminaria diferente, que terminou diferente. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, o teu dia não vai terminar da mesma maneira que começou. Orebash, orabash, orebandarabas. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Ela traz a verdade quando ela diz a verdade dela. Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 8:32, Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está em Cristo. Jesus, Ele é a verdade que liberta e que transforma. Ela trouxe a verdade dela e a verdade dela se encontrou com a verdade naquele lugar. Jesus conhece a verdade sobre a tua história. Ele conhece a verdade sobre a tua vida e hoje você sai daqui com a tua vitória. Aquela mulher saiu daquele poço diferente das outras vezes. Aquela mulher saiu daquele cenário diferente. Eu não sei o tempo em que ela amargou aquilo. Eu não sei o tempo em que ela viveu aquela mesma realidade. Mas aquele dia foi um dia marcante na vida daquela mulher. Você não está num ambiente qualquer, você está num ambiente que está tomado pela glória de Deus. E Jesus está aqui nesse lugar. Tem uma resposta, uma direção do céu sendo liberada para a sua vida. Tu és, vem na pegada do tu és já comigo. Oh meu Deus. Ele diz, a hora vem, e agora é. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ei, pense comigo. Jesus está naquele lugar, a mulher está ali com uma necessidade, com uma crise muito profunda. E agora ela apresenta a verdade dela. E ele diz, os verdadeiros adoradores, eles estão adorando o Pai, eles adoram o Pai. Ele estava dizendo, olha, tem uma adoração saindo de dentro de você aqui nesse lugar. Tem uma adoração perfeita chegando diante das narinas de Deus aqui. Jesus está falando para aquela mulher, olha, tem uma adoração perfeita, porque quem adora a Deus precisa adorar em espírito, mas também precisa adorar com a verdade. E ela se rende diante da presença dele. Ela se abre diante da presença. Ela decidiu, é uma decisão, porque não é fácil levar a verdade para outra. Ela não conhecia ele, mas ainda assim ela decidiu apresentar a sua verdade. E ele diz, tem adoração nesse lugar.
Tem adoração e não vai ser amanhã, não é agora. Começou a adoração. Pensa num avivamento. Pensa num renovo. Pensa em algo tremendo, numa manifestação do céu naquele lugar. Aquele lugar que era apenas um poço, agora se tornou um ambiente diferente. Aquele lugar que era um lugar de, chorar suas mágoas, suas tristezas, agora não, agora é um lugar da manifestação da glória. Eu profetizo isso, que na tua casa será um lugar da manifestação da glória de Deus. Aquele lugar foi mudado, porque ela abriu um espaço para o novo. Ela decidiu abrir mão das resistências. Ela decidiu abrir mão dela mesma. Ela decidiu encarar a verdade dela. Porque, queridos, assim como ela dá nome à dor, dor só é curada quando você enfrenta a mesma. A dor não é curada enquanto você não enfrenta ela, enquanto você não toca nela, não. Ela deu nome à dor, assim como o cego deu nome à dor, e ele foi curado. Naquele momento, ela deu nome à dor dela. Ela abriu mão dela mesma, ela decidiu se humilhar, se quebrantar. E aquele dia, o que estava pendente durante tanto tempo, foi mudado. Agora, queridos, olha que coisa interessante, porque falar que ela não tinha marido, falar da verdade, não era a causa, mas era o efeito da história. Porque nesse momento, ela está falando da verdadeira dor. Só que o verso de número 20, ela vai dizer para Jesus: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O verso de número 22, Jesus vai dizer para ela: vós adorais o que não sabeis. Olha que coisa interessante. Porque quando ela fala a verdade para ele, ela diz: vejo que tu é profeta. E no início do verso 20 ela diz que os nossos pais. E quando ela declara isso, ela está sendo imediatamente sendo remetida à história dos seus pais. A palavra de Deus vai nos dizer, no livro de 1 Reis, capítulo 12, que quando, após a morte de Davi e a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, e o reino seria dividido. E verdadeiramente aquilo se cumpriu. 2 tribos foram para o reino do sul, Judá, que é a tribo de Benjamim, e 10 tribos, reino do norte. Jeroboão reinou no reino do norte, e com a preocupação de que o povo subisse a Jerusalém para adorar nas festas, ele ergueu um templo, levantou deuses, altares naquele lugar, e consequentemente estabeleceu a idolatria, o pecado. O texto vai dizer no verso de número 30, ele declara com seus lábios para que o povo não voltasse, não subisse a Jerusalém, e a Bíblia vai dizer: e assim ele fez o povo pecar. O povo começou a pecar, a entrar em um nível muito profundo de engano, de mentira, de adoração a outros deuses. Só, querido, que o tempo passa uma geração, sai uma geração, entra outra geração na terra, passa uma geração e entra outra. E agora, essa mulher está vivendo exatamente dentro desse território, onde a idolatria foi estabelecida, onde o pecado, a mentira, onde o engano foi estabelecido. E o que está acontecendo nesse contexto? Essa mulher está vivendo algo extremamente desconhecido, em consequência, aquilo que foi implantado de forma cultural, religiosa e emocional naquele ambiente. Essa mulher está vivendo, sofrendo acusações, vivendo um cenário extremamente contraditório, em consequência daquilo que foi estabelecido naquela terra, naquele ambiente, porque existia um aspecto cultural naquele lugar.
Existia um aspecto religioso naquele lugar, de mentira, falta da verdade. Eles não poderiam adorar a Deus. E essa mulher está no cenário. Nesse tempo da vida é ela que está vivendo essas dores. Nesse tempo da vida é ela que está sofrendo tudo isso. E quem sabe você entrou aqui hoje, vivendo exatamente assim, reflexo de gerações passadas. De pessoas que estabeleceram cultos idólatras, pecado e tantas outras coisas. E hoje você diz, eu quero ser diferente, eu quero ser mudada, eu quero, ser transformado, eu quero viver uma história financeiramente diferente, eu quero viver espiritualmente diferente. E você luta com um desconhecido e não sabe. Você serve a Deus, você adora a Deus, e você diz, por que que isso não muda? Jesus disse que era necessário passar em Samaria. Era necessário entrar em Samaria. Porque, queridos, essa mulher está vivendo aqui um paradigma da sua própria história, da sua própria família. E paradigma é um conjunto de hábitos que é passado de geração para geração. Passa dos seus pais para você, dos seus avós passaram para os seus pais, os seus pais passam você e você vive, simplesmente vive. Aparentemente, parece que está tudo dentro da normalidade. São um conjunto de hábitos que de alguma forma vai te neutralizando, vai impedindo você de avançar, de transicionar, de viver alguma coisa diferente. Só que quando Jesus entra naquele lugar, essa mulher, ela quebra um paradigma, porque Jesus entrou naquele ambiente. E eu vim aqui nessa noite para pregar para uma geração que está disposta a quebrar paradigmas e abrir um espaço para o novo. E abrir um espaço para o novo. Jesus fala para ela, você está adorando, vocês adoram o que você não sabe. Era a maneira como ela estava travada e limitada. Só que, quando ele se revela, ela se encontra com ele se encontra com ela naquele poço. Ele também decide se revelar para ela. Verso 26 vai dizer, e Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. E ali, aquela mulher que vivia marcada pela dor, foi transformada. Jesus está falando com você aqui neste lugar. Jesus está falando com você aqui nesse lugar. Você entrou aqui sem entender muito da sua história, mas Jesus te trouxe aqui para te revelar que é Ele que fala contigo. Ele que está falando com você. Jesus te trouxe aqui, te atraiu aqui com cordas de amor, porque Ele não desistiu da tua vida, porque Ele não desistiu da tua história, Ele não desistiu de você. Você faz parte de um propósito, de um projeto do céu estabelecido por Deus. Final da história, eu caminho para a conclusão. Verso 28. A mulher então deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Verso 30, e saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eu concluo aqui a mensagem, queridos. Ela teve que deixar o cântaro, porque tão importante quanto ter um encontro com Jesus, também é necessário deixar tudo aquilo que possa fazer você voltar para o poço. Se aquela mulher não deixasse o cântaro, ela voltaria novamente para o poço, porque vai que não desse certo, vai que nada mudasse,
eu volto para o poço e continuo pegando água. Ei, só que ela decidiu deixar o cântaro. Pode cantar baixinho por trás de mim, baixinho. Ela deixou o cântaro. E deixar o cântaro aqui é decisão da vontade. Deixar o cântaro aqui sou eu que decido. A questão é que tem pessoas que estão em encontro com Jesus, mas quer continuar levando o cântaro para onde vai. Sabe, uma espécie de amuleto. Não, ele me acusou, ele me traiu, eu não libero perdão para ele. Não, eu não libero perdão para ela. Deixar o cântaro aqui é verdadeiramente alguém que quer viver um novo tempo. É alguém que está disposto a abrir um espaço para viver uma nova história. Tudo começa quando você tem um encontro com Jesus, mas também quando você decide deixar o cântaro. Existem cântaros da mágoa, cântaros da tristeza, da raiva, da acusação. Ei, sabe aquela mensagem que está no teu telefone? Apaga. Deixa o cântaro. Para de ficar usando isso como argumento. Sabe aquela ferida na alma? Libera perdão. Sabe aquela injúria? Libera. Perdão é uma perda grande. Decida hoje, em nome de Jesus. Ficar com a dívida, ficar com essa perda. Pastor, eu não aguento. Pastor, eu não consigo. Você consegue. Ei, você foi chamado para ser fonte e para saciar a sede de outros. Deus tem um projeto na tua vida. Ele quer te usar de forma extraordinária nessa terra. Deixa o cântaro, porque é um tempo de viver uma história nova. Ela deixou o cântaro. Ela foi para a cidade. Quando ela encontrou Jesus, ela falou assim: você não tem com que tirar. O cântaro era o lugar de fortalecimento. O cântaro era exatamente em quem ela confiava. Se ela levasse o cântaro para dentro da terra, da cidade, ela ia continuar se sentindo forte, poderosa. Vai que alguma coisa não funcione. Vai que realmente as coisas não mudem. Em nome de Jesus, decida hoje deixar o cântaro para viver uma história nova. Decida hoje deixar o cântaro. Decida hoje liberar esse pai. Decida hoje liberar perdão para essa mãe. Decida hoje liberar quem te feriu, quem te machucou. Decida hoje. A tua vitória, ela começa com essa liberação. Deixar o cântaro é deixar o cântaro para viver uma grande conquista. Ela deixou o cântaro para tomar posse da vitória dela. Ei, o cenário na vida dessa mulher mudou. Aquilo que começou com tristeza, com dores, ei, acabou. Ela já está vivendo uma história nova. Mas a partir do momento que ela própria decidiu deixar o cântaro, ela declarou a verdade, ela viveu um avivamento, mas ela também tomou a decisão de liberar o cântaro. Essa é a noite de liberação. Essa é uma noite de liberação, de perdão, para viver algo extraordinário que Jesus tem reservado para a sua vida. Ela deixa o cântaro e ela entra na cidade. Sabe por quê? Naquele tempo, os poços, o cemitério, era na porta da cidade. E existia uma porta de legalidade aberta naquela cidade. E porta só se fecha na porta. Foi fechada ali uma porta de legalidade naquela porta. E quando ela entra para a cidade, ela conta para os homens que estavam na cidade. Os mesmos que estavam na cidade também viviam uma vida mentirosa.
como todos que estavam naquela terra. E eles saem da cidade e eles vão encontrar com Jesus. Sabe o que eu aprendo? O motivo pelo qual aquela mulher veio à terra, a missão que ela recebeu, que era provar da água para se tornar uma fonte para outros, já estava acontecendo. Porque ela foi referência para a vida daqueles homens. E a mesma cidade agora estava vivendo um avivamento. Eu profetizo, pode cantar. Eu profetizo sobre a tua vida. Dá-me de beber, pois Tem um tempo de novo de Deus chegando para tua casa, chegando para tua família. Fica de pé, por gentileza. Começa a adorar, vai, adora. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. É noite de quebrar paradigmas. É a noite de mudança, de transformação, de salvação. E eu quero fazer um convite muito especial para você que entrou aqui hoje. Quem sabe você estava aí lutando com algo que desconhecido, algo que estava ferindo, machucando, e você não sabia por quê. Mas hoje você veio aqui a este culto da vitória. E a vitória que Deus tem para a tua vida começa pela sua entrega, pela salvação da tua alma. E eu quero convidar você que hoje chegou a este lugar e quer entregar a tua vida a Jesus. Aonde você estiver, não existe mais tempo de se manter nessa mesma posição, nesse mesmo lugar. É noite de mudança. Esse dia não vai terminar da mesma maneira que ele começou. Aonde você estiver, peça licença e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida, porque você chegou a este lugar para viver uma história nova, transformada pelo poder de Deus. Peça licença, quem sabe você se afastou, quem sabe você se distanciou, talvez alguma coisa entristeceu a tua alma. Mas hoje é noite de salvação, de salvação. Aonde está você? Aonde está você que ouviu essa palavra? Não dá para você sair daqui da mesma maneira.